ministrados aí na nossa prova A4, certo? Então, vamos lá. Primeiro ano hoje aí, ó, nós temos o primeiro item, que é a primeira questão aí da nossa etapa, né, da nossa A4 aí, propriamente dito, certo? Nesse primeiro item a gente tem aí, deixa eu só centralizar ele aqui para a gente iniciar, uma questão aí falando sobre as eras geológicas, certo? Então, na imagem aí, a gente tem aí uma série aí de pessoas correndo ali atrás de um dinossauro, né? E aí a imagem nos pergunta, por que a imagem acima possivelmente é incoerente, certo? Essa é a pergunta. E aí a gente tem as opções ali. Na alternativa A nós temos, em tempos pré-históricos, os homens não caçavam répteis, pois eram herbívoros. Letra B, os dinossauros não eram presas fáceis para os humanos e dificilmente eram capturados. Letra C, os seres humanos ali surgiram no período quaternário da era Cenozoica, quando os dinossauros já haviam sido extintos, certo? Então, quando a gente estudou ali o processo ali das eras geológicas, ó, podemos perceber que o quê? A aparição do ser humano, né, foi o último estágio aí do processo evolutivo das espécies. Os dinossauros existiram bem antes, né, do processo de surgimento ali da espécie humana. Então, a letra C aí é a que contempla aí como a alternativa certa aí do item de número 1, certo? Aí temos ali a letra D, quando os dinossauros surgiram no terciário, os seres humanos não viviam mais da caça, e sim da agricultura. Errado, porque não existiam seres humanos ainda, né? E a letra E está dizendo ali, os dinossauros viveram na era paleozoica, os seres humanos na era primária em diante, que são períodos geológicos distintos. São períodos geológicos distintos, porém ali, as eras ali não condizem ali com o surgimento dos dinossauros do ser humano, né? Lembrando que o ser humano surgiu no quaternário, período quaternário da era Cenozoica, bem depois aí da extinção, do processo que existiu os dinossauros e da extinção deles também pelo cataclismo aí, certo? Vamos adiante aí para o próximo item, o item de número 2. Nós temos aí um texto enunciado aí falando, né? Leia o texto a seguir e depois julgue as afirmativas. Vamos lá. Com o desenvolvimento da rede sismográfica mundial, né, que mede aí a questão dos abalos sísmicos, e dos métodos de observação e análise, foram encontradas novas interfaces ou interfaces aí e zonas de transição no interior terrestre, mostrando que a crosta, o manto e o núcleo são domínios heterogêneos, né? Partindo aí das velocidades sísmicas, a gente sabe que tem as correntes de convecção, né? Correntes de convecção, que atuam aí no processo de movimento das placas tectônicas, calculam-se aí as densidades das camadas principais das suas subdivisões, para, em seguida, né, buscar aí a identificação das rochas presentes nessas camadas. Aí tem ali a bibliografia, ó, composição e o calor da Terra, né? E a gente tem Decifrando a Terra, né, o livro. Sobre a estrutura interna da Terra, assinale a alternativa correta. A crosta terrestre corresponde ali às áreas continentais e oceânicas, né? O núcleo externo encontra-se no estado líquido. Tanto o núcleo como a litosfera possuem consistência pastosa, né? A gente sabe que não. O manto é a maior das camadas internas do planeta, né? E o manto externo é mais denso e sólido do que o núcleo, né, propriamente dito, né? Então, a alternativa que contempla aí como verdadeira aí, afirmativa verdadeira, né, correta, vai ser ali, o manto é a maior das camadas dentro da estrutura interna da Terra, onde a gente tem núcleo, manto e crosta terrestre, certo? Letra D, o item de número 2, alternativa correta, letra D. Próxima alternativa aí, ó, outro textinho aí para a gente fazer a leitura, certo? Quando um forte terremoto abalou o norte do Chile, no dia 1º de abril de 2014, né, mesmo sendo no dia 1º de abril, foi verdade, foi verídico aí o acontecimento. Os cientistas encontraram rapidamente uma explicação. Ele ocorreu ao longo de uma falha onde as tensões estavam crescendo. Essa explicação pode estar clara agora, mas até boa parte do século XX, os cientistas sabiam relativamente pouco sobre os mecanismos por trás desses grandes eventos sísmicos. Entretanto, tudo isso aí mudou quando um terremoto devastador atingiu o centro-sul do Alasca, no dia 27 de março de 1964,
quase 50 anos antes do terremoto chileno. Estudos sobre o grande terremoto do Alasca, realizados aí, né, em grande parte por um geólogo que sabia muito pouco sobre sismologia, quando começou sua primeira pesquisa, revelaram um mecanismo que liga as mudanças observadas na paisagem com a teoria da época, né, que é a teoria das placas tectônicas, que a gente estudou muito bem aí. Então, placas tectônicas foram originalmente propostas como uma teoria cinemática. Ela tratava de deslocamento, movimentos e velocidades. A maior conquista foi ligar os terremotos a esses movimentos, afirmou Arthur Lerner, né? Vice-diretor do Observatório Terrestre aí, Lamont de Hort, né? Desculpa ali, parte da Universidade de Colômbia, certo? É uma adaptação aí o texto. Como notamos aí, a ocorrência de terremotos encontra-se em vários casos associados à dinâmica de movimento de placas tectônicas. Portanto, podemos considerar que os abalos sísmicos que aterrorizam várias sociedades ao longo do planeta devem-se a eventos geológicos que... Então, aí a gente está falando dos eventos geológicos como um todo, certo? Até chegar ao terremoto, a gente tem toda uma dinâmica interna da Terra, que atua desde o núcleo, né, movimento de rotação, gravidade, eixo gravitacional, até o manto, né, onde a gente vai ter a astenosfera com as correntes de convecção. Então, a gente tem ali, ó, letra A, limita-se a crosta terrestre. Para que o terremoto aconteça, vai ter que estar limitado só a crosta terrestre? Não, tem vários eventos internos que desencadeiam, né, o processo de movimento das placas. Então, a letra A está incorreta. Letra B, ocorrem a partir do meio externo do relevo, né? Meio externo seria a parte que a gente estudou por último, né? Que são as forças exógenas. Não, são as forças endógenas. Então, é o meio interno, certo? Como está evidenciado ali na letra C, ó. Ocorre em toda a estrutura interna da Terra. Então, depende de forças internas e ocorre em toda a estrutura interna da Terra. É a resposta aí que contempla como a resposta correta aí, letra C, né? Então, esse item de número 3, né, que a gente tem aí, a resposta correta é a letra C, ocorre em toda a estrutura interna da Terra. Ali a letra D fala, limita-se ao manto, tendo consequências sobre a superfície, né? Depende ainda dessa toda a dinâmica de rotação, movimento de convecção aí da astenosfera, até chegar à crosta terrestre, onde as placas propriamente ditas estão evidenciando aí os seus movimentos, certo? Tem origem no continente americano? Não, tem origem o quê? Na parte estrutural interna da Terra, certo? Então, item 3, letra alternativa C, ocorre em toda a estrutura interna do planeta Terra aí. Vamos lá nós para o item 4, de número 4, né? A gente tem uma paisagem aí, né? Nos mostra esse visual aí, que refere-se à porção indiana da Cordilheira do Himalaia. Então, vamos observá-la, né? E responder ali as alternativas. Vamos lá. Sobre as características geológicas existentes nessa região, podemos corretamente afirmar que, quando a gente está falando da Cordilheira do Himalaia ali, né? A gente está falando de um dobramento moderno. A gente estudou isso aí na parte geológica, certo? Dobramentos modernos ou recentes, eles tratam de choque convergente de placas tectônicas que, em áreas de rochas flexíveis, provocam o soerguimento e o dobramento dessa estrutura de relevo. Então, vamos lá, letra A. Predominam os processos de deposição sobre os de erosão. Como a gente está falando de áreas de elevadas altitudes, a gente sabe que o processo erosivo vai predominar mais a erosão do que a deposição. A deposição, na verdade, vai predominar onde? Vai predominar nas áreas mais rebaixadas. Lembra que a gente estudou lá? Ó, o processo erosivo ele é mais intenso nas altitudes e a deposição é mais intensa nas áreas de áreas mais rebaixadas, né? Geralmente áreas de bacias sedimentares, né? Que recebem esses sedimentos. Letra B, ó, apresentam uma grande instabilidade sísmica. É a resposta que contempla aí, né? Instabilidade, choque de placas tectônicas que provocam os dobramentos aí que a gente chama de dobramentos modernos ou recentes, certo? Então, a resposta B, resposta correta. Letra C, ó, remontam uma formação geológica antiga? Não, geologicamente é uma formação recente, por isso que a gente chama de dobramentos modernos, dobramentos recentes, certo? Letra D, tiveram origem independente de movimentações de placas tectônicas? Independente não, dependentes, né?
ele foi originado em consequência do movimento, né, convergente de placas tectônicas, certo? Por isso que a D está incorreta. Letra E, resultam de processos exógenos, né, ou exógenos, ou externos, de transformação do relevo. Nananina não, temos aí processos internos, certo? Movimento de placa tectônica, tectonismo, vulcanismo são forças internas, endógenos, e não exógenos, como está falando aí na alternativa de letra E. Então, letra B é o que contempla aí, apresenta uma grande instabilidade, né, sísmica, ou seja, ocorrem terremotos frequentes, choque de placa tectônica, né, frequente. No caso aí da Cordilheira do Himalaia, é a placa indiana com a placa euroasiática, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos para o item de número 5 ali, ó. Item de número 5. Deixa eu puxar aqui a imagem para cima, para a gente visualizar melhor aqui. No item de número 5 aqui, ó, a gente vai ter aí, ó, a morfogênese, né, processo de formação aí, refere-se à origem e ao desenvolvimento das formas de relevo, as quais são resultantes aí da atuação dos processos endógenos e exógenos, internos e externos. Ao passo que a morfodinâmica refere-se aos processos atuais, ativos, sejam eles endógenos ou exógenos, que atuam nas formas de relevo. Sobre esses assuntos, assinale a proposição correta. Vamos lá fazer aqui a resolução dessa questão aqui, ó. Letra A, está dizendo que ali, ó, os movimentos de massa envolvem o desprendimento e transporte de solo e ou material rochoso vertente abaixo, pela atuação da gravidade da água, basicamente, e ocorre especificamente em áreas urbanas. Essa alternativa que ela está em parte corretas, porém ela fica incorreta quando ele diz aqui que ocorre especificamente em áreas urbanas, né? Quando pode acontecer em áreas rurais, né? Afastadas aí dos ambientes urbanos. Eu cheguei a falar para vocês em sala de aula que o movimento de massa ele pode ocorrer tanto em áreas de construção irregular, quanto também em áreas onde você não tem nenhuma alteração humana, que pode ocorrer daquele solo se desprender, né, da rocha ali por conta da saturação, né, por conta de uma grande quantidade de chuva, né? A gravidade, a saturação do solo pesa aquele solo e ele escorrega, mesmo tendo vegetação, pode ocorrer também. Então, não ocorre especificamente só em área urbana. Vamos lá. Vamos lá, segmento aqui. O intemperismo é um processo interno de alteração das rochas e tanto ocorre pela fragmentação física quanto pela decomposição química, pelas diferentes condições de pressão e temperatura interior da crosta, né? Então, o que é que tá errando aqui a alternativa? Ele está colocando o intemperismo como um processo interno, mesmo que ele aconteça dentro do solo, gente, não é uma estrutura interna da Terra. O solo ele já está na área externa, que é onde ele está suscetível a intemperismo. E a erosão já é uma estrutura e um processo de agentes exógenos, certo? E não internos mais, certo? Por isso que a gente tem aí a negativa da alternativa, certo? Alternativa de letra C, ó, informações sobre os processos exógenos dominantes em uma área podem ser obtidos por meio de interpretação de fotografias aéreas e imagens orbitais, análise de cartas topográficas, morfométricas, né? E dados de campo de laboratório. Essa é a alternativa que contempla. A gente pode fazer análise do perfil do solo, da topografia, através de tudo isso. E assim é feito, né? A gente tem um projeto Radam Brasil, que a gente viu na última aula e falamos um pouco dele, ó. Ele trata justamente isso, são cartas topográficas, né? Através de curvas de nível e tudo mais, você pode estudar tranquilamente aí essa estrutura do processo erosivo, de depressões, em áreas que estão sofrendo mais processo erosivo ou não, né? Hoje, com as imagens satélites, é muito mais favorável fazer essa análise mais real, mais precisa, né? Então, a alternativa que contempla é a alternativa C, letra C, resposta correta do item 5. Letra D está dizendo ali, ó, os processos erosivos são mais intensos nas áreas sob efeito de climas temperados. Aqui é onde a questão ela fica falsa, né? Alternativa, né? Porque os climas tropicais, onde você tem mais calor e umidade, o processo de intemperismo e erosão atua de forma mais intensa, certo? Letra E, as áreas mais suscetíveis à ocorrência de abalos sísmicos e vulcões são aquelas que possuem estrutura geológica mais estável. O que está errado aqui é isso, é instável, instabilidade. O que está aí estável está equilibrado.
o que está instável está sofrendo aí movimentações. Então, seria ali o correto instável para deixar a alternativa correta, né? Relacionadas aí com as zonas de dobramento submetidas ao tectonismo a partir do período pré-cambriano, certo? Então, o período também aqui, ele anula também, certo? A movimentação. Item de número 6, vamos lá. No Brasil, em regiões tropicais úmidas, com relevo de encostas íngremes, ocorrem rápidos movimentos de massa, os quais desencadeiam problemas sociais e econômicos, particularmente nas áreas urbanas. Esse fenômeno é mais comum no verão, quando as chuvas são mais abundantes, tornando aí o solo mais saturado, né, mais carregado de água. De acordo com o exposto, assinale a alternativa correta. Olha lá, ó. Letra A. Alternativa A. A topografia, o regime pluviométrico, né, a estrutura e a espessura do núcleo no interior, né, da Terra e a reposição da vegetação original são alguns dos fatores que influenciam no aumento dos movimentos rápidos de massa, né? Então, aí o que é que está errado? A espessura do núcleo interior da Terra, a estrutura interna da Terra que não vai atuar, né, nessa questão. Aqui a gente está falando de forças exógenas, agentes externos, certo? Então, anula-se aí a alternativa A por conta disso. Letra B, os movimentos de massa fazem parte da dinâmica interna da crosta terrestre, a dinâmica externa. Por isso, a gente elimina aí também, novamente, aí a questão, certo? Independente aí da intervenção humana. O que mais elimina aqui é a dinâmica interna, quando, na verdade, é a dinâmica externa. Letra C, ó, é comum a ocupação das encostas de morros pela população de baixa renda. Fato, verdade? Sim, mas a gente tem ocupação de encostas também por bairros nobres, né? População de renda mais elevada. A diferença é a questão da estrutura que se constrói, né? Geralmente a população de baixa renda, por não ter muitos rendimentos ali, condições financeiras, acabam fazendo moradias, né, não tão seguras. Já a população de alta renda já faz uma fundação mais firme, né, mais elaborada. É só a gente observar que a gente vai no Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ter favelas, né, área íngreme, onde você tem população de baixa renda, mas você vai ter também bairros nobres que estão localizados em áreas de morro, né? Então, essa é a questão. Muitos perguntaram até sobre essa questão aí, certo? Então, é comum a ocupação de encostas de morros pela ocupação de baixa renda? Sim, mas não só elas, né? Existem bairros que estão em áreas íngremes que não são de baixa renda, são de alto poder aquisitivo também, né? Então, você pode ocorrer aí as duas situações. Por isso, a questão não está correta. Letra D. Os movimentos de massa são analisados considerando-se basicamente a natureza do manto interior da Terra. Ó, de novo, trouxe aqui para a estrutura interna da Terra, quando na verdade é a estrutura externa, certo? E a letra E, que é a alternativa correta, ó, ela contempla aí todos as afirmativas sobre o movimento de massa rápido. O deslizamento e corrida de lama são classificados como movimentos rápidos de massa, desencadeados principalmente pela declividade do relevo, né, do terreno, a água, que provoca a saturação e o peso da estrutura do solo, e a gravidade, que faz ela correr. Exatamente essa aí. Então, letra E é a alternativa correta aí do item 6, certo? Vamos aqui para o item 7. Item 7. Considerando aí a movimentação das placas tectônicas e seus principais eventos decorrentes, julgue os itens a seguir. A movimentação da placa africana em relação à placa sul-americana é convergente, né? Ocasionando aí uma falha geológica no Oceano Atlântico. Existe uma falha geológica no Oceano Atlântico? Existe. São as dorsais, né? Que chama de dorsal mesoatlântico. Só que o movimento ali não é convergente, ele é divergente, onde provoca a falha, certo? Por isso, a questão aí, a alternativa está incorreta. Letra B, a movimentação da placa indiana, que a gente estudou lá na teoria da deriva continental, em relação à placa euroasiática, é divergente. Outro erro aqui, ó. Lembra que a placa indiana ela foi se movimentando até se chocar com a euroasiática, dando origem às cordilheiras do Himalaia, que a gente estudou? Então, não são divergentes, são convergentes. O que deu origem ao Himalaia é justamente o choque convergente, né, da placa indiana com a placa eurasiática, e gerou aquele sorrimento ali que a gente conhece aí, que é o ponto mais alto do planeta aí, que é onde está o Himalaia. Desculpa, Himalaia não, a cordilheira do Himalaia, onde está o Everest, que é o ponto mais elevado, certo? Letra C.
A Cordilheira dos Andes é resultado da movimentação divergente entre as placas de Nazca e norte-americana. Aqui tem dois erros. Toda Cordilheira dos Andes, Cordilheira dos Himalaias, rochosas, montanhas rochosas, todas elas são originadas de choques convergentes, certo? Aqui está dizendo divergentes, então é o erro da questão. E além do mais, a Cordilheira dos Andes, ó, ela é formada, né, continua sendo formada a partir do choque da placa de Nazca com a placa sul-americana e não norte-americana, certo? A norte-americana lá é a falha de San Andreas, né? A falha de Santo André que a gente conhece lá na Califórnia, certo? Letra D, ó. As bordas das placas euroasiática, né? Onde está ali o Japão, do Pacífico e das Filipinas compõem o cinturão de fogo, né? Uma zona bastante instável, com elevada frequência de terremotos e também de vulcões ativos. Então, essa alternativa aí, ó, é a que vai contemplar aí a alternativa correta, certo? Letra D, item 7, alternativa D, é a correta aí, sobre o ciclo de fogo do Pacífico, o cinturão de fogo do Pacífico. É uma zona a zona de maior instabilidade tectônica e vulcânica, certo? Letra E, a falha de San Andreas, na Califórnia, é resultado de um movimento convergente entre as placas tectônicas e resulta aí em estabilidade sísmica. Outro erro aqui, ó, em toda a costa aí, oeste dos Estados Unidos da América, né? O movimento ali na falha de San Andreas é um movimento tangencial ou paralelo, certo? Ele não é convergente nem divergente, ele é tangencial, né? Ou transformante, que eles chamam também, ou paralelo, né? Como eles falam. E aqui ele está dizendo que resulta em estabilidade, pelo contrário, é instabilidade. Toda vez que fala em terremoto, é uma área de instabilidade, certo? Que é, inclusive, ali na Califórnia, a qualquer momento pode ocorrer um grande terremoto, né? De grandes proporções. Esse é um risco que eles correm. Vamos lá agora para o item de número 8. Fechamos aí o item 7, vamos para o item 8. É uma questão do Enem de 2010 adaptada aí, ó. Onde a gente vê uma área de estratos de sedimentação aí, né? Onde foi formado vários sedimentos e a gente consegue ver vários fósseis, né? Então a gente tem, ó, o esquema mostra depósitos, né? Houve uma deposição de várias camadas aí de sedimentos, né? Dando origem aí a várias rochas sedimentares. Então o esquema mostra ali depósitos que aparecem em fósseis de animais do período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são... Esse aqui eu tenho certeza que a maioria de vocês acertaram aí por conta de que a gente trabalhou muito isso, né? Quando a gente estava estudando sobre fósseis, a gente viu que a ocorrência de fósseis está diretamente ligado a tipos de rochas sedimentares, porque é onde o fóssil ele consegue, né, ser enterrado, né, soterrado ali, dentre as camadas que vão se formando ao longo do período geológico. Então, aqui ele pergunta, esses fósseis são encontrados, né, onde eles são encontrados? Em rochas magmáticas, né, onde todo o processo ali de rochas de resfriamento, não. Então, onde tem magmáticas aqui, a gente já elimina, né? E onde tem sedimentares, a gente já foca, né? E vai trabalhar para ver se está tudo certinho na questão. Letra E que está dizendo aqui metamórficas, ó, que são rochas formadas a partir de rochas preexistentes, que sofrem alta pressão e alta temperatura, também não vai ter ocorrência aí de fósseis, certo? Os fósseis estão diretamente ligados a rochas sedimentares, como está evidenciado aqui na alternativa C. Sedimentares, pois os restos, ó, podem ter sido soterrados e litificados, né? Conversão dos sedimentos em rochas solidificadas, ou petrificados, ou calcificados, né? Como às vezes aparece, com o restante dos sedimentos. E aí a gente tem a estrutura do fóssil. Então a resposta certa é a letra C. A letra D está dizendo sedimentares, por que está errado? Sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessa área representada. Não é evento de erosão, é evento de deposição, certo? Que ocorreu aí, por isso que erra a questão D. Então, a questão certa é a alternativa C, essa que está destacada aqui na questão aí, certo? Seguimos aqui adiante para a questão de número 9, né? Fala aí um pouquinho sobre a questão aí daquele acontecimento que ocorreu ali em Minas Gerais, né? Isso, vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui do enunciado. Um ano atrás, o colapso da barragem de rejeitos de Fundão, em Mariana, que foi o primeiro, né? Ocorrido ali dessa grande catástrofe ambiental que teve ali
A gente pode nem chamar de catástrofe, né? Que tem a questão humana, não é catástrofe, esse grande problema ambiental que foi gerado ali por conta da mineração, né? Um ano atrás, o colapso da barragem de Fundão em Mariana matou 19 pessoas e poluiu 663 quilômetros d'água, né? Dali do Vale do Rio Doce, da bacia hidrográfica do Rio Doce, com 40 bilhões de litros de lama tóxica. É o pior desastre ambiental, é a melhor denominação, né? Desastre ambiental. Eu falei catástrofe, que catástrofe está relacionada a questões ambientais específicas, né? Aqui a gente teve ação humana, então é desastre ambiental. E do setor da mineração da história do Brasil. A denúncia também lista danos à pesca comercial, 14 toneladas de peixe mortos, a florestas e comunidades, né? Desastre ali da barragem de Mariana. Completa ali um ano, tal. Lembrando que ali foi 2017. Minas Gerais, estado brasileiro, onde se situa Mariana, tem como um dos ramos da sua economia a mineração. A gente está estudando isso, né? Falamos do quadrilátero ferrífero, daquela região toda ali, ó. Tendo em mente essa condição, pode-se dizer que, vamos ver aqui as alternativas. Está dizendo ali a letra A, recursos minerais são essencialmente não renováveis, né? Logo, a produção mineradora no estado de Minerais tem pequeno impacto ambiental. Isso aqui já elimina a alternativa, né? Por quê? Porque as atividades de mineração elas têm grande impacto ambiental, porque elas trabalham com o processo de retirada e cobertura vegetal, né? Escavação, processo erosivo intenso, e aí pode ocorrer como ocorreu aí, né? Processo de contaminação de fluxo de água e tudo mais. Então, o impacto ambiental ele é alto, não é pequeno, não, ele é grande, né? Visto que as jazidas se esgotam, o que permite a recuperação rápida de áreas de extração. Essa recuperação não é rápida, né? Então, a letra A, falsa. Letra B, Minas Gerais sempre englobou a grande parcela da atividade mineradora do Brasil. Correto. Até que pós-década de 1960, surgiram outros polos importantes, notadamente Rondônia, no Pará, notadamente em Rondônia, e no Pará, né, que é a Serra dos Carajás, que a gente também estava estudando aí, quando as regiões mineradoras do Brasil, né? Então, é a alternativa que contempla. Minas Gerais continua sendo o maior centro ali de exploração de minérios, a gente viu que é o quadrilátero ferrífero, porém, a gente tem Serra dos Carajás, tem Rondônia, tem vários outros pontos do Brasil aí, que principalmente a partir da década de 60 surgiram, certo? Então, está correta ali a letra B. Letra C, ó, vamos lá. A vantagem da mineração é que trata de uma atividade de pequeno impacto ambiental. Mesma coisa lá da alternativa A. Então, já eliminamos ela aqui. Letra D. O estado de Minas Gerais vem abandonando a mineração. Isso aqui é incorreto. Ele continua ainda, né, como principal estado ali, referência da mineração do Brasil, principalmente do minério de ferro. Isso porque está havendo um grande desenvolvimento econômico nas áreas da indústria e da agropecuária, tornando a atividade mineradora residual a de menor importância. Pelo contrário, ainda é a de maior importância lá em Minas Gerais. Letra E. Houve um grande aprendizado por parte das empresas mineradoras que atuam no estado, pois após o caso de Mariana, não mais ocorreram acidentes de tal natureza, porque demonstra aí que a atividade mineradora passou a priorizar a sustentabilidade ambiental. Falso também, porque esse aprendizado aí parece que não ficou claro e objetivo, né? Porque ocorreu novamente. Depois de Mariana, tivemos Brumadinho, né? E temos várias outras represas de rejeitos lá que sofrem ainda risco de rompimento, né? Então, precisa de uma atenção maior quanto a isso aí. Então, a alternativa correta aí do item 9, letra B, né? Contemplando aí como a resposta correta. E aí vamos para as nossas duas últimas questões aí, que são as questões aí discursivas, né? As questões abertas que vocês fizeram aí na prova, geografia na nossa A4. Vamos lá, item de número 10. Os processos geológicos ocorrem ao longo de milhões ou mesmo bilhões de anos. Com base na geocronologia, foi possível estabelecer uma sucessão de eventos retroativos desde o presente até a formação da Terra. Nessa linha do tempo, o maior período corresponde ao éon, né, que a gente trabalhou em sala de aula também, ó, com o qual se refere à vida, que é um período mais prolongado. Nesse sentido, os fósseis possuem grande importância para caracterizar cada fase do éon, certo? Então, a partir do texto, com base no que você estudou sobre a idade e a evolução da Terra, explique o que são os fósseis e o que eles fornecem aí, né? Eu falo 3 scores, sendo um score para cada aí, período da resposta aí, né? O terceiro score, lembrando aí que está relacionado a uma resposta mais ampla, mais completa, certo? Então, os fósseis, olha lá, correspondem às marcas ou vestígios
de animais ou plantas que viveram há milhões de anos, né? Preservadas em rocha, gelo ou âmbar, né? Âmbar, né? Melhor dizendo ali, certo? Então, essa aí seria a primeira etapa. E essas marcas fornecem aí vestígios que nos fornecem muitas evidências sobre o passado, né? Como viviam aquele tipo de animal, há quanto tempo existe, né? Por aquele processo de datação, né? Que a gente pode fazer também dos meios rochosos, dos minerais, se poder saber há quanto tempo ele existe, né? Então, todo esse processo. Então, a resposta completa aí contempla aí os 3 scores, certo? E a questão de número 11, né? Sobre a observação dos mapas do século XVI, tem um texto ali, né? Mesmo contando com muitas imprecisões, levou os cartógrafos de Ortelius, em 1529 e 1598, a pensar que os continentes estiveram unidos em algum tempo no passado. A única evidência que ele tinha era a similaridade, né, a semelhança ali entre os encaixes e as formas das costas litorâneas dos continentes, como a costa oriental da América do Sul e a costa ocidental da África, que parece se encaixar, né? Essas ideias foram retomadas pelo Alfred Wegener, né, em 1880 a 1930, que em 1912 formulou ali a teoria da deriva continental. Então, a partir do texto, com base no que você estudou sobre a separação dos continentes e as placas tectônicas, explique aí a teoria da deriva continental, segundo Alfred Wegener, né? Valor 3 scores, segundo um desses escritores, aí atribuída a resposta. Vamos lá. Então, olha lá, segundo Wegener, teria existido aí uma única massa continental, a Pangeia, né? Que teria se dividido ali dos 2 subcontinentes ali que ele determinou, né, que seria o Gondwana e o Laurásio, né? E aí depois, com o processo ali da deriva continental, tendo essa estrutura aí, essa configuração atual que a gente tem das terras emersas, dos continentes. Então, ele que contemplou aí essa ideia, né? Lembrando que o Alfred ele não trabalhava a ideia de que os continentes poderiam se juntar, né? Inicialmente foi só a separação aí, né, dessa deriva continental. Certo? E vale lembrar também que essa teoria criada aí da deriva continental, inicialmente ela não foi aceita, né? Só depois que ela foi que ela foi validada, né, melhor dizendo, quando descobriram aí através de pesquisa de sonares que existia essa falha geológica no meio dos oceanos. Seriam as dorsais aí, a exemplo que a gente falou que nas questões, a dorsal mesoatlântica, que é um dos exemplos, certo? Então, fechamos aqui a nossa aula de hoje sobre a nossa A4, a nossa retap, né, da A4. Espero que tenham gostado. Forte abraço a todos e continuem nos estudos aí e até a próxima. Tchau, tchau para todos aí. Até mais.